Pai Senhor, irmãos, eu quero ler um versículo para vocês, né? Que aqui fala sobre Paulo, né? A conversão de Paulo, de Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de se encontrasse alguns desses no caminho, quer homem, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti se recalcitrar com os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Olha, irmãos, é tremendo, né? O encontro também de Ananias com Paulo, porque Ananias disse: Mas Senhor, né? Esse homem persegue, né, os cristãos, ele quer matar todos, Senhor. Mas o Senhor disse: Vai, porque ele, para mim, é vaso escolhido, né? E ele vai, como é que se diz? Vai sofrer pelo meu nome, né? Porque o Senhor, ele tinha algo na vida de Paulo. E ali Deus foi trabalhando na vida de Paulo através daquela depressão, vamos dizer, porque imagina, irmãos, você está vendo tudo, né? E de repente a sua visão embora e você vê tudo escuro, né? Ele talvez tenha sido um homem também muito orgulhoso, muito, né, soberbo. E ali Jesus derrubou a soberba, porque Deus derruba o soberbo de Faraó, Deus derruba o soberbo de Herodes, Deus derruba quem ele quer, irmãos. Olha, mexeu com o povo de Deus, não é brincadeira, né? E aqui nós vemos, irmãos, que ele tremendo e atônito disse, né? E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Olha, irmãos, uma coisa que eu fico admirando aqui, né, que a gente está conversando sobre isso, é a coragem, né, com que o povo judeu, né, com a forma com que o povo judeu, eles adoram a Deus, né, como eles adoram, como eles sabem, viver uma vida conduta com Deus. É muito bonito isso, né? E aqui nós vemos ele dizendo: esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Vocês vê, pulando um pouco aqui, né, para Abraão, né? Vocês vê, Abraão era um homem temente, não conhecia o Deus verdadeiro. A família dele era idólatra, fazia imagens de esculturas. Mas aí Abraão saiu, o Senhor falou para Abraão: sai da tua terra, perto da tua parentela, que vai para o lugar onde eu te mostrarei. E Abraão foi às cegas, né? Levou a esposa, levou as pessoas que trabalhavam com ele, levou o sobrinho. E ele não sabia para onde ia, mas foi através de Abraão que o povo de Israel se formou, né? É muito interessante, irmãos, essas passagens da Bíblia, se a gente analisar elas. E aqui vemos, esteve 3 dias, né? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que te tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quando os males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Irmãos, eu vou continuar essa história novamente de Paulo. O tempo está se acabando aí, mas fiquem com Deus. E vamos continuar estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe.